Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos e amadas irmãs. A todo que essa palavra alcançar, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vim aqui mais uma vez trazer uma palavra, né? Uma palavra que Deus vai falar com alguém, que seja uma ou duas pessoas, mas Deus vai falar, né? Porque é a vontade do Senhor, não é a nossa vontade, né? Estou mais uma vez preparando aqui para buscar o entendimento da palavra no Senhor, né? Para transmitir também, né? Aquilo que Deus tem a falar, o Espírito Santo nos concede, nos dá a revelação. O Espírito Santo vem sobre nossas vidas, não só na minha, mas em muitas, eu tenho certeza que vai, dando direção, discernimento. E hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, 19. Nós vamos falar do 1 até o 20. Vamos falar ali da palavra de Paulo, que foi ali, né, em Éfeso, né? Foi ali levar a palavra do Senhor. E nós vamos, né, desfrutar um pouquinho dessa palavra. Vamos orar. Vamos orar para que a palavra alcance, né? Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu venho me prostrar diante de Ti para poder, meu Pai, levar a Tua mensagem, aquilo que Você tem colocado no nosso coração. Eu agradeço por tudo, Pai, pela Tua mão, pelo Teu poder, porque Tu és grande, Tu és fiel e Tu és verdadeiro, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pai, que o Senhor alcance, meu Deus, as vidas que necessitam, aqueles que o Senhor quer falar, que seja através, meu Pai, dessa mensagem. Eu agradeço e peço que o Espírito Santo nos dê o discernimento da palavra e venha, meu Deus, fazer presente, Pai. Porque a honra e a glória seja dado a Ti por esse momento, Pai, por essa oportunidade que temos, que nós temos que ser boca de Deus aqui na terra. Eu agradeço e glorifico. Agradeço e glorifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos na palavra, né? Atos 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, estando Apolo estava em Corinto, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Esses eram a todos uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor
Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por judeu Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus, principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos. E eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Aqui é uma passagem que fala que Paulo, né, foi a Éfeso e ali ele encontrou, né, uns varões, né, e disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhes: Nem ainda sabemos ou ouvimos que haja Espírito Santo. Nós olhamos aqui que esses varões, eles tinham ouviram a palavra através do João, do arrependimento, e vejo ali que eles estavam com o batismo do arrependimento. Eles estavam ali, como se diz, falando ao povo que se arrependesse, mas não falava-se de grandes feitios, porque até então ele conhecia só o batismo de João, o arrependimento. Aí Paulo chega para eles: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. João estava falando do que podia vir após ele, que era Jesus Cristo, né? E eles foram batizados pelo batismo do arrependimento. Aí João já estava falando do que poderia vir após ele, que era Jesus. E Jesus, a gente sabe que quando Jesus partiu, Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo. E aqui Paulo veio mostrar para todos eles que além do arrependimento também tinha o batismo pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo. Sendo hoje você tem uma direção, você tem um discernimento das coisas que vocês falam. Então, eles foram batizados pelo arrependimento, porém estabilizaram, ficaram ali só, talvez, falando do batismo, do arrependimento, mas não oferecendo o reino, né? Que Jesus veio oferecer o reino. Paulo, sendo boca do Senhor, provado, que ele foi provado, ele veio mostrar o Espírito Santo, aquele que não tem só o batismo do arrependimento, e sim o batismo agora da cura, da libertação, né? Aquele que expulsa demônios. E eles não conheciam. Eram como se nós estivéssemos na igreja sentados, aceito Jesus e ficou por isso mesmo. Não crescemos. Aí Paulo veio mostrar. Paulo falou: olha, tem muito mais além. Jesus não é só isso, o arrependimento. Jesus é muito mais além. Ele veio mostrar o reino do Pai, que talvez vocês não conheçam, vocês não estão conhecendo. Como tem muitos na igreja também que estão ali sentados, exatamente, somente, Jesus perdoa meus pecados, estão ali sentados, não progride, não avançam para o Evangelho. Ficam esperando o alimento dos outros, é como se diz, um iniciante na obra. Né? Não se levanta. Você aceita Jesus com o tempo, você é batizado e com o tempo você vai crescendo. Né? Você vai crescendo para o Evangelho, porque o Evangelho não é para a gente aceitar a Jesus e ficar sentado, prostrado. A palavra tem que entrar, a palavra tem que fluir, a palavra pode transformar você. Agora o batismo do Espírito Santo é aquele que te conduz, né? Te conduz em discernimento, em sabedoria, crescendo para o alto. E aí você também, agora você pode, muitos falam em outras línguas, né? Muitos são intérpretes, outros têm sonhos, outros têm revelação. Então, o crescimento para o reino é muito mais além do que nós imaginamos.
vê que aqui estavam todos parados, só com o batismo do arrependimento. E Paulo veio mostrar que é muito mais além o reino de Deus. E Paulo ficou aqui disputando. Paulo, ele mostra aqui, ele mostra aqui no 3, ele perguntou-lhes, então em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Talvez viram só a pregação de João. Não sabiam toda a história, de todo o contexto, de que Jesus foi levado à cruz, e Jesus subiu aos céus, e Jesus deixou o Espírito Santo Consolador, aquele que dá direção, e aquele que batiza com fogo, com o Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impondo a mão, porque Paulo tinha o poder. Paulo tinha o poder. Paulo foi escolhido. Paulo agora era a boca do Senhor. Paulo agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E Paulo começou a avançar. Ele não queria ficar parado. O que acontece do batismo, do arrependimento, é você ser batizado, me arrependo, tal, confesso, tal, e fico parado. Paulo não, Paulo foi muito mais além. Paulo, ele invadiu cidades, Paulo, ele foi falando de Jesus. Paulo não se calou, caminhou com espinho na carne, mas Paulo falava, era ousado, era abusado na palavra do Senhor. Ele não temia, não tinha medo de nada. Paulo agora, ele era um voluntário para a obra do Senhor. Paulo agora, ele estava ali sem medo nenhum, que ele não olhava dificuldade, ele não olhava aparência, ele não media esforços e batia de boca com qualquer um que vinha falar de doutrina. Tanto é que aqui, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esses eram todos uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Paulo entrou nas sinagogas e ficou falando 3 meses da palavra do Senhor, do reino que estava por vir, o reino que é o alvo que nós temos que alcançar, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns, como sempre, alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse tirano deveria ser alguém que cria em Deus, mas porém tinha doutrinas, né? Tinha doutrinas diferentes. Falava-se de algo que Paulo estava mostrando uma realidade. Jesus é salvação, Jesus é a vida, Jesus ele faz obras, tanto é que pelas mãos de Paulo aqui é bem claro que muitas coisas aconteciam. Em nome de Jesus ele foi esbanjando, foi abrindo caminhos, foi quebrando barreiras, fronteiras, e Paulo foi avançando, aleluia, Jesus. E aqui esse tirano, com certeza, ele é um homem de doutrina. Talvez ele fosse algum conhecedor das Escrituras, ensinando, brigando sobre doutrinas que ele conhecia. Mas Paulo veio mostrar uma novidade que eles não conheciam, o próprio Jesus. Talvez esse tirano aqui, essa escola, fosse alguma escola de conhecimento da palavra, porém não conhecia o próprio Jesus. Talvez ele era igual Paulo antes, né? Com a visão tomada de perseguidor dos cristãos, sem conhecimento, fazendo com que matava. E agora tinha um certo tirano que ali estava também tirando o foco. Ele estava disputando, Paulo falando do reino e ele falando outras coisas. Ninguém sabe ao certo do que ele falava, né? Ele estava disputando nessa escola, né? E Paulo falando da realidade de Cristo e ele falando das coisas que ele tinha lido. Talvez a doutrina dele era diferente, bem diferente da de Paulo, que Paulo ficou aqui 3 meses disputando. Ficou disputando e prevalecia.
E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. A briga era muito forte. Paulo não arredava pé. Paulo não cessava, não parava de falar. Paulo queria vencer a todos e convencia. E Paulo falava aqui em nome de Jesus, Jesus é Jesus e é Jesus. E Paulo falava e não parava de falar. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Prevalecia, derrubava. Quem ia de encontro a Paulo e vencia? As Escrituras falam que Paulo prevalecia no nome de Jesus. Ele não se calava, ele falava e pregava. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e enfermidades fugiam deles e o espírito maligno saíam. Poder da palavra. E Paulo, ele tinha ousadia. E Paulo não era qualquer um. Paulo era aquele que falava de Jesus abertamente. Ele viu o próprio Jesus. Se Paulo hoje estivesse nas igrejas aí, Paulo ia calar a boca de muitos. Porque Paulo falava, mas Paulo vivia. E Paulo morria pela palavra. A todo lugar que ele ia, falava, eu vou e não sei se eu volto, mas eu vou. Ousado, abusado, o espírito de ousadia que ele tinha sobre ele, que foi derramado sobre ele, eis que esse para mim era um vaso escolhido, é um vaso escolhido. Então Paulo, ele foi boca de Deus. Se nós olharmos da conversão de Paulo até as passagens que ele escreveu ali foram grandes, fez mais obras do que Pedro. Pedro também foi. Aleluia, Jesus. E disse-lhes, e alguns dos exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles tentavam imitar a Paulo, porém era o espírito maligno. Seva, o filho de sete filhos de sacerdotes que eram malignos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Muitas das vezes, irmãos, nós, para expulsar um demônio, para a gente poder fazer um milagre do Senhor, a gente tem que se esvaziar, a gente tem que deixar o nosso eu estar íntimo de Deus, para poder tentar impor as mãos, porque senão a vergonha é grande. Se você não está em contato, em intimidade com Deus, não está ali em jejum e oração para expulsar um demônio, você é expulso do lugar que você está. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de dois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foram expulsar o espírito maligno, mas com a vida suja, com a vida totalmente errada. O espírito conhecia quem era ele. Sei quem é Jesus, a quem Paulo prega, mas também sei quem é Paulo. Ele estava expulsando, esconjuro-vos a quem Paulo fala de Jesus. Ele estava imitando a Paulo, mas eles não tinham intimidade com Cristo. Eles não conheciam a Cristo. E eles apanharam. Eles apanharam porque o Espírito já sabe
o que você é ou você não é, o que você não é ou o que você é. O Espírito conhece, filho. O inimigo conhece. Então a nossa vida tem que estar limpa com Deus. Fazer a obra não é de qualquer jeito. Quantas vezes a gente vê tantos e tantos ali fazendo e falando e vejo multidões seguindo atrás de pessoas. Que é fácil mostrar no púlpito, falar e fazer. E fazer. Impor as mãos e em nome de Jesus se expulsar, que são poucos. Teatro tem de monte. Teatro tem de monte. É o que mais tem. Novelas, né? É fácil pegar 20 pessoas e falar, olha, você levanta. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Veja que Jesus fala, cuidado com os falsos profetas, que poderiam enganar até os escolhidos, porque é teatro. É teatro. Enganam, porque os olhos estão vendo, mas não é verdade. Aleluia, Jesus. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Então, se nós olharmos aqui, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar. Exorcista ambulante. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Exorcista. Talvez tinham lido muito livro, vendo muitas coisas, né? Exorcista. Demônios. Demônio expulsar outro demônio é envergonhado. Então, se não tiver limpo, não tiver um azeite, não tiver um óleo sobre sua mão, não tiver ali uma oração, jejum, somos nada, filho. Não somos nada. Então tem que ter comunhão. A obra do Senhor não é de qualquer jeito. Muitos vão, mas não é assim. A verdade tem que prevalecer, porque a verdade é o próprio Deus. O amor tem que prevalecer. Então muitos falam que fazem, mas não fazem, e muitos acreditam. De certo que muitos fazem, mas é teatro. Sabemos que a obra do Senhor, nós olhamos pela mão de Paulo, pelas as escrituras sagradas falando de Jesus, Pedro e tantos outros que fizeram e fazem a obra do Senhor acontecer. Isso aqui são histórias contadas e são verdades, onde todos aqui escreveram a sua história. E agora nós estamos aqui, é a nossa chance de escrever, mas de escrever com verdade. Tem muita mentira no meio evangélico, é o que mais tem. É tão visível que fica aos olhos. A gente percebe o discernimento. O Espírito Santo revela quando é ou quando não é. Bem visível, bem fácil. Então o teatro já está montado em vários lugares. Tem homem de Deus, mas tem muito teatro. Tem muito teatro no meio evangélico. Um meio de enganar o povo. Mas a verdadeira obra são aqueles que escreveram e aconteceram. Não é milagres montados. Muitos milagres são montados. A novela em si vira realidade no meio do povo. Então muitos creem nessas coisas, né? Porque estão assentados, ainda estão ali ainda pelo arrependimento, ainda não conhecem o Espírito Santo, não dobra o seu joelho, não fala com o Senhor. Aí o Espírito Santo não revela nada. Aí é conduzido sem conhecimento. Aí vira como se fosse um boneco. Todo vento que soprar ele vai, sem direção nenhuma. E a palavra do Senhor é para abrir o conhecimento, derramar o conhecimento sobre sua vida, sobre a minha vida. E não deixar certas coisas entrar na sua mente e te convencer
O homem tenta. O que mais tem hoje na face da terra é homem inventando coisas, inventando milagres. Eu faço, acontece, e muitos dão ouvido a isso, e muitos acreditam. Jesus fala: examinai as Escrituras, pede direção ao Pai, dobre o seu joelho, fale, busque, não deixe ser enganado pelo homem. Nós sabemos que Daniel, quando orou, foram 21 dias de anjo brigando com anjos caídos para entregar a bênção a Daniel. Isso é a Daniel, que nós conhecemos a história. E homens hoje que pede já aparece. Eis que Jesus falou e agora está acontecendo. É do céu, desceu agora. Cuidado, irmãos. Fácil enganar. Fácil enganar. Engraçado que todos contam o que Jó ganhou, o que José ganhou, o que tantos ganharam, mas ninguém passa por eles, né? As dores de Jó, o sofrimento de José, mas só querem as bênçãos. O sofrimento ninguém quer, só quer as bênçãos, né? E o homem te dá aquilo que você busca. O tempo é de Deus. As coisas de Deus têm tempo. É por isso que ele fala que tem que se humilhar. Ai, você, coitado, aqueles que tá bom, a gratidão já tá muito bom. Não, não é assim não. Não é assim não. Agradecer sim, tem coisa melhor do que a própria vida, para depois as bênçãos vir. Isso é consequências. Você alcança aquilo que é seu. O que é seu, não é do outro. Você não vai alcançar as bênçãos dos outros. A sua é sua. O que é seu é seu. No tempo certo para você vem. Não é porque um ganhou um carro hoje que você também tem que ganhar um carro hoje. Que a gente vê muito isso. A chave. 21 dias, 30 dias. Cuidado, varão. Cuidado, varoa. As bênçãos são decorrentes à obediência ao Pai. Ele sabe do que se precisa. Mas ele não vai derramar tudo de vez, não. O evangelho pregado, o evangelho verdadeiro, é primeiramente obediência ao Pai. Obediência ao Pai, ao Criador. E sim, a nossa caminhada, sim, tem lutas e tem aflições. Muitos estão, igual estavam aqui, ó. Estão ainda no arrependimento, se arrependeram. Não tem Espírito Santo, não tem discernimento, não tem nada, estão sentados. Tudo que o homem dá, faz. E não consulta Deus, não sabe o que é que Deus quer. João mostrou, arrependei-vos que é chegado o reino. Paulo vem, ó, Espírito Santo, o reino, e agora nós vamos buscar o reino, nós estamos pregando o reino, nós estamos pregando aquele que morreu na cruz. O tempo todo é esse. Olhe que a passagem de Jesus, quem andava com dinheiro era o Judas, não era nem Jesus. O evangelho totalmente errado. O evangelho pregado hoje é só dinheiro. Só dinheiro. É só dinheiro. Mudaram o evangelho. Salvação trocou por dinheiro. Então traga e receba. Traga e receba. Então você traz e não recebe. Que a palavra do Senhor é conhecimento. É salvação. Salvação em cima, não é embaixo. Eles estavam arrependidos. Jesus subiu e falou, mas vou deixar o Santo Espírito. Eles estavam arrependidos, talvez parados, sem conhecimento do Espírito Santo, sem discernimento, sem ousadia, talvez tímidos, sem avançar no Evangelho. Talvez falavam do arrependimento, dos seus pecados e só. O Espírito ainda não os tinha visto, o Espírito Santo. O foco é o reino, é a salvação. É o foco, é a salvação. Por isso que a salvação é individual. Ninguém
vai te salvar se não for você mesmo. Deus, Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho ao mundo para que todos que nele crescem sejam salvos. E Jesus fala no 3,17: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então ele já morreu por nós. Agora busque a salvação por você. Busque a salvação por você. Mas não busque nas coisas. Porque a nossa salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Não é no homem. Não busque no homem. No homem é decepção. O homem não vai te salvar. O homem vai te levar em caminhos que Jesus não quer, mas é você que quer. Então creia no Senhor. Busque no Senhor. Porque Paulo veio mostrar o caminho. O Paulo veio mostrar. Paulo discutia, era ousado, falava, expulsava e sucessivamente acontecia. Os espíritos, um com o outro, saíam no tapa. Mas o homem de Deus não. O homem de Deus falava e já acontecia. E as vestes dele eram arrancadas e fazia milagre. Enfermo era curado. Os espíritos malignos sumiam. Então prevalecia a obra do Senhor. Sobre as mãos de Paulo, Deus fazia grandes maravilhas. E prevalecia e prevalece até hoje em buscar a Cristo, aquele que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo, não foi ninguém mais, foi Cristo. Mas ele morreu levando as nossas dores e as nossas enfermidades. E agora a salvação é de graça, mas precisamos perseverar em Cristo Jesus. Não acreditar em tudo que o homem fala. As Escrituras é bem clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atento à palavra do Senhor. O que mais tem na terra são igrejas. E homens ganhando. Mas pregando salvação são poucos. Então se atentai com o reino. Com as coisas que são do alto, não das coisas que são terrenas. Buscai as coisas do alto, não a coisa da terra. As coisas da terra, quem busca é quem tem coração preso, enraizado na terra, que buscam dinheiro. Quem busca dinheiro vão ficar pregando a vida toda na terra buscando dinheiro, pregando as bênçãos. Receba, 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 e você perde a salvação. Então a igreja de Cristo não é isso não. Cuidado. Ele pede para que você foque na palavra, busque na palavra, busque conhecimento, busque o Espírito Santo, pede direção, pede discernimento. Jejue, ore, busque, foque no Senhor. Amém, irmãos? Fica essa mensagem para que nós venhamos abrir os olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, sei que uma palavra sua basta, Pai, para abrir coração e entrar com a providência necessária em cada vida. Pois a medida é dia a dia, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o dono da providência em todas as vidas. E o tempo, meu Pai, é do Senhor. Pai, eu agradeço, Pai, por essa palavra e sei que seja uma ovelha, que seja uma vida, Pai, alcance e abra os ouvidos e abra o entendimento e entre com a palavra no coração. Para que faça, meu Deus, morada e permaneça, meu Pai, ali para que todos, meu Pai, aquele que receber, meu Pai, confie e creia que o Senhor é a salvação. O Senhor é a solução de cada vida. Pai, eu acredito que o Senhor veio salvar. Que o propósito maior é salvação. O dom da vida é precioso. Por isso eu te agradeço, Pai. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor.